Então, vamos lá para a explicação sobre o conteúdo, as partes dos vegetais, né? A professora vai estar lendo com vocês e explicando, né? Então, a maioria das plantas é formada por caule, folhas, raiz, flores e frutos, né? A raiz, o caule e as folhas são conhecidos como órgãos de nutrição. As flores são os órgãos de reprodução. Então, o caule, as folhas e a raiz, órgãos de nutrição, que vão nutrir essa planta. As flores são os órgãos de reprodução. Através das flores, as plantas se reproduzem. Olha bem, olha a figura da flor. A flor produz as sementes que vão dar origem às novas plantas. Ela também dá origem aos frutos. E por isso a flor ou as flores são órgãos de reprodução dos vegetais. Reproduzem através das sementes, né? A flor dá a semente que dá origem a uma nova planta. Então, vamos para a folha. Olha bem, o que ocorre com a folha? A folha é responsável pela produção de alimento e pela respiração da planta. Então, através da flor, a planta se alimenta e respira. Através das folhas, alimentação e respiração dos vegetais. Vamos lá, olha bem, nessa página mostra aqui, né, todas as partes, com o conceito de cada uma. Partindo para a próxima, iremos então para os frutos. O fruto guarda as sementes que vão dar origem à nova planta. Então, o fruto vai guardar a sementinha, né, que vem lá da flor, que vai dar origem a uma nova planta. Caiu a semente ali no chão, você pegou a semente, plantou, vai dar origem a uma nova planta. Aí, veja bem, a raiz, aqui tem o vegetal completo, e aí conceitua cada parte. Então, vamos ao caule aqui, ó. O caule conduz a água e os sais minerais por todo o vegetal, até as folhas mais distantes, né? Por que que conduz? Por que que o caule conduz? Porque a raiz absorve do solo essa água e os sais minerais e transporta para quem? Para o caule. E o caule, por sua vez, conduz a água e todos os sais minerais por todo aqui, ó, todo o resto desse vegetal, tá? Então, essa parte aqui é a parte que fala na página 52 sobre as partes de uma planta, tá bom? E aí partimos então para a fotossíntese, né? As plantas se diferem dos outros seres vivos, porque a planta também é um ser vivo, né, pessoal? A professora já explicou. Ela se difere dos outros seres vivos, principalmente porque são capazes de produzir o seu próprio alimento. Como, professora? Por meio da fotossíntese. Tá escrito aí, ó. Então, ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. E para realizar a fotossíntese, as plantas precisam de quê? De gás carbônico, né, do ar, precisa da luz solar, que vem do sol, água, que as raízes retiram do solo, como a professora falou aqui nas partes das plantas, a raiz absorve, né, essa água que conduz para o resto da planta. Precisa também de clorofila, uma substância verde que está presente nas plantas, né? Uma substância verde que está presente na parte verde, ou seja, nas folhas, caules. E durante essa fotossíntese,
que ocorre nessa parte verde das plantas, que a professora já disse, folhas, ramos, talos, em toda a parte verde. As plantas, então, liberam oxigênio, elas jogam oxigênio, como está aqui no desenho, ó. As plantas liberam aqui, ó, liberam oxigênio, continuando a leitura, e absorvem gás carbônico. Vamos encontrar aqui o gás carbônico, ó. Absorve gás carbônico, liberam oxigênio e absorvem gás carbônico. Isso acontece somente na presença da luz. Qual luz? Luz solar. Graças a esse processo, o vegetal produz o seu alimento. Qual processo? Da fotossíntese, que sai das partes verdes e é distribuído por todo o seu corpo, certo? Então, graças a esse processo, a planta produz o seu alimento, que sai das partes verdes, né, aqui, e é distribuído por toda a planta, por todo o seu corpo. Nessa página tem o desenho certinho, a luz solar, o oxigênio, o gás carbônico, toda a estrutura do processo de fotossíntese, ou seja, representação esquemática do processo da fotossíntese. E além da fotossíntese ser fundamental para as plantas, é importantíssima também para as pessoas e para os outros animais. É ela que é responsável pela renovação do oxigênio do ar, sem o qual não podemos sobreviver. Sem oxigênio, ninguém pode sobreviver. Então, vamos agora passar para a página 54, que fala sobre a respiração das plantas, né? Então, vamos falar. As plantas, como os animais, elas respiram dia e noite e sem parar. Na respiração, as plantas absorvem oxigênio e liberam gás carbônico, como foi apresentado no esquema da fotossíntese. Então, na presença da luz, como vocês viram, o gás carbônico da atmosfera e também o que é produzido pela planta na respiração são usados na fotossíntese, em todo aquele processo que a professora já explicou lá atrás, também são usados na fotossíntese. Na ausência de luz, como não há fotossíntese, o gás carbônico que a planta produz e não utiliza é eliminado para o ambiente. Entendeu? Na falta da luz, certo? Na ausência da luz, como não há a fotossíntese, então na ausência da luz, não há fotossíntese. Então, o gás carbônico que a planta produz e não utiliza é eliminado para o meio ambiente. Tá aí a representação também, tá? Esquemática das trocas gasosas durante essa respiração, tá? Então, vamos para a transpiração. O dia e noite, aliás, dia e noite, as plantas respiram e também transpiram, ou seja, perdem água em forma de vapor. Elas respiram, respiram, né? E transpiram, ou seja, elas perdem água em forma de vapor. Olha aqui a folhinha, ó, tá vendo? Elas perdendo água em forma de vapor. A transpiração é realizada principalmente pelas folhas, por meio dos estômatos, minúsculas aberturas presentes na superfície da folha. Então, estômatos são minúsculas aberturas presentes na superfície da folha, né? Aí na folha. Então, a transpiração é realizada principalmente pelas folhas, por meio dos estômatos, minúsculas aberturas presentes na superfície das folhas. Então, elas estão perdendo a água através dos estômatos. Passamos aqui para
outras apresentações através de desenhos com os estômatos vistos ao microscópio, né? Os estômatos, então, nós não podemos vê-los a olho nu, né? Mas vocês já sabem, são pequenas, né? Como diz aqui, ó, minúsculas aberturas, muito minúsculas. Então, encerramos aqui essa explicação. Qualquer dúvida, pode chamar a professora, combinado?